Dalai Lama, né, já conhecem um pouco da sua história. Ele é uma figura muito importante, e ele foi reconhecido como uma das reencarnações dessa instituição que a gente conhece como Dalai Lama, né? Ele é o 14º Dalai Lama. Ele foi reconhecido no estado de Amdo, no Tibete, e depois disso ele foi levado para Lhasa, né, que é a capital do Tibete, e lá ele recebeu educação e treinamento. And so as a teenager, because of situation in Tibet, all the Tibetan people, pray to him to lead them, and he became a spiritual leader of Tibet at a very young age, as a teenager. Então, enquanto adolescente, né, na fase da adolescência, ele já recebeu muitas responsabilidades e ele acumulou essa responsabilidade de líder espiritual e político do Tibete. And while dealing with the situation in Tibet, he also pursued his study of Buddhism, and he completed his highest degree, Geshe Haramba, in Tibet. E ele acumulou, além de acumular essas duas funções, né, política e religiosa, ele também teve que passar pelo treinamento na filosofia e na psicologia budistas e recebeu, então, o mais alto título, né, de acadêmico budista, que é o título de Geshe Haramba. He is the 14th in the line of His Holiness the Dalai Lama. His Dalai Lama institution started in the 14th century. Ele é o 14º Dalai Lama, né, nessa linhagem, dessa instituição Dalai Lama, e uma linhagem que começou no século XIV. We Tibetans believe him as a human incarnation of Arya Avalokiteshvara, the Buddha of compassion. Então, nós tibetanos acreditamos que Dalai Lama é uma reencarnação, uma manifestação humana do Bodhisattva Avalokiteshvara, que seria o Bodhisattva da grande compaixão. Because of worsening situation in Tibet, he had escaped to India, and he has been living in India over 60 years. Por causa da situação política no Tibete, ele teve que se exilar na Índia, e ele tem vivido na Índia por 60 anos agora. He traveled around the world to spread his message of love, compassion, and peace, and he received many recognitions, including the 1989 Nobel Peace Prize. Ele tem viajado pelo mundo, né, espalhando esses esforços, né, pela paz, pelo diálogo, espalhando essa mensagem de compaixão, de harmonia, de união, e ele também tem recebido muitos reconhecimentos por isso. Entre eles, né, o mais proeminente seria o título de Nobel da Paz de 1989. In Tibet, he is regarded as the foremost Tibetan spiritual leader by all Tibetans. No Tibete, ele é reconhecido como o grande líder espiritual, o grande líder religioso. And His Holiness, claims himself to be the longest guest of honor in India. Pardon, can you repeat it? His Holiness the Dalai Lama has lived in India over 6 decades, and he regarded himself as the longest guest of honor of India. Ele tem vivido na Índia por 60 anos e ele se considera digamos assim, o mais longo visitante de honra, o mais longo hóspede de honra da Índia. Until 2000, His Holiness was regarded as both the spiritual and temporal leader of Tibet. Então, até recentemente, o Dalai Lama acumulava então esses dois cargos, né, o líder espiritual e líder político. And then in 2011, he devolved his political authority to the democratically elected leader of Tibet called Sejong, and now he is only spiritual leader of Tibet. Em 2011, então, ele entregou
esse poder político, né, para uma figura que é democraticamente eleita, que é conhecida também como Sikyon, uma instituição do Sikyon. So this is a historic thing because His Holiness has happily ended 400 years of Dalai Lama's leadership as both political and spiritual, and now he's happy that the leadership has been given to the people. Então, na verdade, isso é um momento histórico, né? Porque o Dalai Lama ele terminou com uma instituição de 400 anos, né, de liderança política. And we all know that ele de forma voluntária entregou, né, esse poder político para essa figura democraticamente eleita. Thank you. We all know that on July 6th, Tibet House, Brazil, and everyone around the world will celebrate his birthday. And in honor of his birthday, I'm going to dedicate this talk on his 4 commitments. Então, todos sabem, né, que todo dia 6 de julho, todas as Tibet Houses do mundo celebram o aniversário de Sua Santidade. E hoje a gente vai dedicar esta fala para essa ocasião do aniversário dele. So his first commitment is to promote the well-being of whole humanity. Então, o primeiro compromisso de Sua Santidade é promover o bem-estar na humanidade. I have been his translator before, and I have listened to his many talks, and often he talks about how we should think that the world is one big family, and we all 7 billion people are just the same physically, emotionally. Então, eu já fui tradutor de Sua Santidade, eu já traduzi muitas palestras em que ele promovia essa ideia de uma grande família global, né, uma grande família da humanidade. Então, ele tem promovido muito essa ideia de união global. His Holiness often talks about the universal values common to all human beings, such as that every human being are seeking happiness and nobody wants any kind of suffering. Então, ele também tem promovido muito essa ideia dos valores universais, né? Essa ideia de que a gente deve estar amparado nessas nossas grandes semelhanças, nossas semelhanças mais profundas, como, por exemplo, o fato de que todos nós buscamos a felicidade e queremos evitar o sofrimento. Então, isso deve suscitar na gente respeito e compaixão pelos outros. We all want to be respected, and we can all appreciate caring, loving, and compassion for each others. Então, nós todos desejamos esse respeito mútuo e podemos nutrir essa compaixão baseado nessa constatação. So therefore, he believes that it's very important to, how should I say, find common ground based upon secular approach. Então, para isso, para a gente atingir esse estado, a gente precisaria abordar justamente pela perspectiva secular, por uma abordagem secular. And so he feels that there should be secular ethics that is not based upon any religious belief system, but is based upon common experience, common sense, and scientific evidence. Então, é muito importante que a gente comece a desenvolver e nutrir uma perspectiva de ética que seja secular, que ela não esteja amparada em uma religião específica ou em uma cultura específica, ou mesmo nas nossas próprias crenças pessoais, mas que ela esteja baseada na ciência, na evidência, né, científica, e que ela esteja apoiada também num bom senso da humanidade. And in the world, many of us believe in some kind of religious belief systems. There are many world religions, but we should also recognize there are others who don't believe in any religion at all. E é muito importante que a gente tenha muito respeito pelas religiões, né? Muitos de nós professamos as nossas religiões
com respeito, com liberdade, mas a gente também precisa lembrar que algumas pessoas não têm religião e elas também precisam ser respeitadas. Those of us who believe in religious faiths such as Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, Jewish, all of that, we may have certain ethics based upon our religious systems, but those ethics may not apply to non-believers, who don't believe in any religion. Nós que praticamos alguma religião, né, que professamos alguma fé, por exemplo, budistas, cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, nós temos o nosso próprio sistema ético que vem justamente das nossas tradições religiosas. Mas esta ética, esse sistema de ética, ele pode não se aplicar a uma pessoa que é agnóstica ou ateia, né, que não crê em nenhuma fé. Então, isso é super importante que a gente seja sensível, né, a essa diferença. So at least 1 billion people in the world may not believe in any faith, but they are also just like us, physically, emotionally, they are seeking happiness and they don't want any suffering. They want peace. E daí aproximadamente essas milhões de pessoas, né, que não professam nenhuma religião, né, nesse mundo, apesar da gente ter essa diferença, né, de alguns terem uma religião e outros não, elas são idênticas a nós do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Elas também querem ser felizes, elas também querem respeito, elas também querem evitar o sofrimento. So he feels that they also deserve respect and they can appreciate caring, compassion, and thought. So therefore, respect, compassion, these are the values that we all cherish. Então esses valores como compaixão, respeito, essa consideração mútua, são valores que todos nós apreciamos, né? Sejamos nós religiosos, pessoas religiosas ou não. So compassion is very much talked about in most of the religions, but compassion as a feeling or concept is not religious in nature. Compaixão, por exemplo, é um conceito que faz parte dos ensinamentos de muitas religiões, mas não é um conceito religioso a priori. Compassion is related to our biological factor, how mothers, when they give birth to their child, because of biological connection, they have compassion for their mother. Human mothers have that, animal mothers have that for their offsprings. A compaixão, ela na verdade é um fator biológico, né? Por exemplo, ela é suscitada automaticamente nas mães quando elas têm filhos, né? E elas têm essa tendência, essa inclinação natural para cuidar dos seus filhos, dos seus filhotes. Isso acontece até nos animais, nos outros animais. So whether we believe in religion or not, we all have compassion in our heart, and so we all, share that with each other. Então, não importa quem sejamos nós, ou qual espécie, ou a nossa religião, a gente tem essa potência, a gente tem esse potencial no nosso coração e a gente pode dividir isso com outros. So His Holiness strongly feels that we should explore that common experience of compassion and common sense that go with it. And for over 30 years now, he engaged with top scientists around the world and had many conferences called Mind and Life conferences to discuss, how compassion is not based upon religions, but it's based upon common experience, common sense, and we could explore scientific evidence. Então, Sua Santidade, Dalai Lama, ele tem repetidas vezes, né, reforçado o quão importante é a gente reforçar esse conceito da compaixão, e ele tem feito isso no campo da ciência também, né? Ele tem se encontrado com vários cientistas de vários campos de pesquisa para entender como que essas qualidades do coração funcionam, né? Qualidades como a compaixão, como a bondade, como que isso pode ser desenvolvido, como isso pode ser fortalecido no campo da ciência também.
So he started off with great scientists like David Bohm and many others, and so there are many scientists who follow the Dalai Lama's vision based on secular ethics that we can make our world better. Então, nessa instituição que ele criou, que é o Mind and Life Institute, ele tem conversado com diversos cientistas, como, por exemplo, David Bohm e outros grandes cientistas, sobre como que a gente pode realmente trazer essas preocupações, né, de uma ética secular para o campo da ciência e como a gente pode fazer o nosso mundo um mundo melhor dessa forma. And if you like to kind of know more about this, you can watch documentary like Infinite Potential with David Bohm and His Holiness, and also the Dalai Lama, the scientist. Se vocês quiserem saber mais sobre esses esforços no campo da ciência, vocês podem assistir 2 documentários. Um deles é o Infinite Potential. Eu acho que ele ainda não foi lançado em português, só em inglês. Se não me engano, o lançamento internacional dele aconteceu há pouco, mas vai ter uma exibição amanhã desse documentário. E é um documentário sobre o David Bohm e o Dalai Lama. E tem também um documentário exclusivo sobre o Dalai Lama, que chama Dalai Lama, The Scientist, onde eles também aprofundam nesse tema das investigações científicas no campo das grandes qualidades do coração. So today we find more and more scientists doing experiments and studies about compassion and how can we cultivate compassion for each other and how that will help us to create peace and harmony in our community and society. So some of the major works are done at Emory University in Atlanta, Georgia, and Richard Davidson at Wisconsin University. And then there are also studies being done at Stanford University in California. Então, hoje em dia tem muitos cientistas explorando esse tema das qualidades do coração. A maior parte deles estão concentrados na Universidade Emory, nos Estados Unidos, em Atlanta, na Geórgia. Tem também alguns pesquisadores muito proeminentes na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos também, que seria, por exemplo, Richard Davidson, um destaque também a ser mencionado, e alguns pesquisadores também muito importantes na Universidade de Stanford, na Califórnia. His Holiness really talks about that we need to think in terms of the whole world as a family, and all these religious differences, language differences, racial ethnic differences, cultural differences, these are secondary. Yeah. Então, Sua Santidade tem reforçado muito essa mensagem de que a gente deveria começar a pensar na humanidade como uma grande família e a gente deveria deixar as diferenças étnicas, as diferenças religiosas, as diferenças de língua em segundo plano. So he wants all of us to cultivate a sense of global responsibility for each other. And some of the important works he published are, universal responsibility, ethics for new millennium, universe in a single atom. Então ele tem falado muito sobre o conceito de corresponsabilidade universal, né, que seria justamente essa nossa responsabilidade compartilhada por esse planeta e por essa humanidade. E por isso ele lançou alguns livros, como, por exemplo, A Ética para o Novo Milênio, O Universo em um Átomo e outras publicações onde ele aborda esse tema. His Holiness the Dalai Lama think of himself as one of the 7 billion people, human beings. And when he meet with people, because I translated for him, he also says that he feels like he's meeting another fellow human being. He does not differentiate them as leaders or men or women or important people, unimportant people. For him, every human being is same, important. Eu tive a oportunidade de estar perto dele, traduzindo ele muitas vezes, e o que ele sempre fala é que para ele encontrar uma pessoa é encontrar uma pessoa. Ele não está fazendo discriminações do tipo essa pessoa é importante ou ela é menos importante, ela é homem ou mulher. Ele está encontrando um outro ser humano, ele também se enxerga como um dos 7 bilhões de seres humanos, né, sem nem mais nem menos importância,
e para ele todo encontro é único, é muito valioso. So because of his genuine concern for the whole world's well-being, the Nobel Peace Prize has honored him, and he was honored by many other awards. So he still thinks that his number one commitment is to promote the well-being of humanity. Então, por conta dessa preocupação genuína, né, que ele tem em relação ao bem-estar da humanidade como uma família, uma grande família, ele tem recebido muitos prêmios, a exemplo do Nobel da Paz, né, em 1989, entre outros prêmios, e por isso ele segue considerando esse o primeiro grande compromisso dele, que é promover o bem-estar da humanidade. From Buddhist point of view, we know that His Holiness the Dalai Lama, he is, as we said, Avalokiteshvara, Buddha of compassion. So he cares about not only all human beings, about all sentient beings. So therefore, this first commitment, makes sense, because he is a human being. He is a Tibetan in this life, but he thinks for the whole world. Então, do ponto de vista budista, na perspectiva budista, para nós, ele é a manifestação do Bodhisattva da grande compaixão, né, que é a Avalokiteshvara. Então, a preocupação dele não é apenas com os seres humanos, mas com todos os seres sencientes. Então, este primeiro grande compromisso faz muito sentido na perspectiva budista, que é realmente cuidar do planeta, né, cuidar desta grande comunidade que é o nosso planeta. So today in the world, we need, His Holiness Dalai Lama. There are not many leaders of ethical leadership and that kind of global responsible leaders. So therefore, we very much appreciate his first commitment. Então a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem visto surgir muitos líderes com esse senso de responsabilidade global, com esse forte senso de ética. Então, por isso, é uma grande alegria saber que a gente tem na figura do Dalai Lama esse tipo de liderança. So his second commitment is to create interfaith, interreligious harmony. Então, o segundo compromisso dele é criar essa harmonia interreligiosa. So His Holiness the Dalai Lama is a spiritual leader of Tibetan Buddhism. So as a spiritual leader, he feels that he has a responsibility to engage with leaders of all faiths to be able to create understanding and harmony among themselves. Dalai Lama, ele segue sendo o líder espiritual do Tibete, né, do budismo tibetano. Então, para ele, a responsabilidade dele enquanto representante, criar diálogo, interlocução com os líderes de outras religiões para ir construindo essa paz, essa harmonia entre as religiões. So theologically, religions may differ greatly from each other, but in terms of what are called positive attitudes such as love, compassion, respect, tolerance, and discipline, we find common grounds across religions. A gente sabe que, do ponto de vista da teologia, as diferentes religiões, elas podem realmente se distanciar. Mas, no que diz respeito à missão, né, mais profunda dessas religiões, né, os valores que elas pregam, eles são muito parecidos. His Holiness recognizes clearly that all this religious diversity of the faiths they serve different human needs. Então, o que o Dalai Lama tem feito é reconhecer que cada religião ela serve, né? Digamos assim, ela tem algo muito único a oferecer para as necessidades de cada ser humano. People have different interests, different goals, different mental capacities, dispositions. So therefore, it's wonderful to have many different kinds of religious faiths that you can choose from. Então é muito benéfico que a gente tenha múltiplas religiões para escolher, porque a gente sabe que as pessoas elas têm objetivos diferentes, inclinações diferentes,
diferentes capacidades. Então, é bom que as pessoas possam encontrar conforto em múltiplas religiões. So metaphorically, it is like you are invited to a buffet, and there's so many foods you can choose from. You can eat and choose whatever you like, and you can digest, you know. Então, se a gente fosse colocar isso dentro de uma metáfora, a gente poderia dizer que é como se fosse um restaurante self-service, né? Aquele restaurante que você entra e daí você tem o buffet. Ali você tem vários alimentos diferentes e você pode escolher qual deles te cai bem, qual deles te faz bem, qual deles você pode digerir bem. E daí você vai ter a liberdade de escolher o que você deseja comer. So we cannot be ethnocentric and say that my religion is the best religion in the world, because all religions serve the same purpose. Então, a gente não deve ser etnocêntrico ao ponto de dizer que a minha religião é a melhor, ou a minha religião ela tem todas as respostas, porque a gente sabe que cada uma serve um propósito diferente. The fact of the matter is, however great any particular religion is, it cannot serve the needs of all the human beings. A verdade é que não interessa o quão fantástica um sistema de crença seja, ele tem as suas limitações, ele não vai conseguir servir todas as necessidades dos seres humanos. So therefore, it makes sense for us to learn to appreciate all this religious diversity and to try to understand each other. So therefore, His Holiness Dalai Lama promotes interfaith dialogue among religious faith leaders and followers. Então, se a gente for capaz de reconhecer isso, é natural que a gente desenvolva um apreço pelas outras religiões, e é justamente por isso que Dalai Lama tem enfatizado esse diálogo ecumênico, né, interreligioso, entre os grandes líderes religiosos do mundo. Ideas and common grounds, and then we will be able to learn from each other. Então, a gente vai estabelecer digamos assim, a gente vai estabelecer um lugar comum de diálogo, né, onde todos nós possamos falar do mesmo lugar, e isso vai naturalmente nos levar para um lugar de harmonia. His Holiness the Dalai Lama says, because of his meeting with different religious faith people, he has been benefited from his dialogue and engagement with them, so that you have more appreciation and less misunderstanding. E a gente aprende muito uns dos outros. Então, o que Dalai Lama tem dito é que ele aprende muito do diálogo com os outros líderes religiosos, e com esse diálogo, né, ao longo do tempo, a gente vai construindo mais entendimento e menos equívocos no caminho. And another suggestion His Holiness has for interfaith leaders is to go on interfaith pilgrimage to their holy sites. Outra coisa que Dalai Lama tem recomendado é que essas lideranças que estão à frente dessas missões interreligiosas, que elas embarquem em peregrinações, né, para os diferentes locais sagrados. So that's why, His Holiness Dalai Lama, whenever he has opportunities, he would like to go on a pilgrimage to different faiths. And there's so many pictures of him visiting, churches, mosques, synagogue, Hindu temples, mosques, Islamic. So all of these are to appreciate the religious diversity and pay his respect to all faiths. Então, e sempre que possível, Dalai Lama viaja para visitar esses locais sagrados das diversas religiões, né? Tem muitas fotos dele em igrejas, sinagogas, mesquitas, enfim, em templos hindus. Então, é muito comum vê-lo fazendo esse tipo de peregrinação. I think this promoting interfaith dialogue, harmony is so important, because as we know, many of the worst kind of conflicts around the world are often based upon religious faith, divisions. Então é muito importante observar esses esforços interreligiosos, porque a gente sabe que
muitos dos grandes conflitos que a gente observa no nosso mundo, infelizmente, são provenientes desses desentendimentos, né, entre os membros de diferentes religiões. So as we know that religion matters a lot to the faith believers, and often it intersects with other things like politics. And then we have these intractable conflicts in the world, such as Middle East problem, or what's happening, let's say in Myanmar, Burma, or other parts of the world. Então, a gente sabe que, bom, a gente costuma acreditar que esses assuntos religiosos, eles só dizem respeito aos fiéis, mas isso não é verdade, né? Eles acabam interferindo em questões políticas ao redor do mundo, como, por exemplo, o que tem acontecido no Oriente Médio, ou que tem acontecido em Myanmar, né, que é a antiga Birmânia. Então, a gente sabe que isso é muito triste, mas, infelizmente, esses assuntos religiosos tendem a vazar para outros aspectos. So as you may have mentioned in my introduction to me, that I voluntarily served on the United States Commission for International Religious Freedom for 4 years as a chair and commissioner. So I traveled, to some parts of the world, and so we find more conflicts. Unfortunately, these are based or related to different religious faith systems. Então, conforme já foi falado, né, foi comentado na minha introdução, na minha apresentação, eu servi por 4 anos como alto comissário para assuntos de liberdade religiosa nas Nações Unidas, e eu viajei muito, né, enquanto eu estava nesse cargo, e viajei muito justamente para conhecer os conflitos, e vi assim muitos conflitos que tinham sido deflagrados por esses mal-entendidos, digamos assim, entre religiões. So oftentimes the conflicts happen between different faiths, just like Hindus and Muslims, or Christians and some other faith. And many times it's within your own religion. For example, in Islamic faith, Shias and Sunnis and Ahmadiyas, and all of them are Muslims, but they don't, they have still conflict. So that's kind of a very unfortunate thing. Então, existem conflitos de vários tipos, né? Conflitos religiosos de várias naturezas. Tem aqueles que são entre diferentes religiões, por exemplo, na Índia você tem os hindus e os muçulmanos, né? Que muitas vezes entram em conflito. Vocês têm em diversos lugares do mundo os cristãos de diferentes denominações entrando em conflitos com outras religiões, mas a gente também observa os conflitos acontecendo dentro de uma mesma religião, como, por exemplo, no Oriente Médio, né, os conflitos entre os sunitas e os xiitas. His Holiness the Dalai Lama said that the messages across religions are just the same. We should cultivate and promote love, compassion, respect, tolerance. So that being the case, it's very unfortunate when religions become the causes of conflicts among us. Então, Sua Santidade tem enfatizado muito, né, que as mensagens universais, elas são as mesmas, né, através das diferentes religiões. Essas mensagens de tolerância, essas mensagens de amor universal. Então, é muito triste quando a gente observa que os conflitos têm iniciado, né, têm sido deflagrados por mal-entendidos, né, entre as religiões. We know that materialism brings us comforts, material development, but at the same time, that materialism is not solution to all the problems, individual or society, and we depend upon religions to bring inner peace, happiness, joy, and satisfaction. And if we create more problems based upon the faiths, we are defeating the very purpose of our religious faiths. Então, a gente sabe que o materialismo, né, essa perspectiva materialista de desenvolvimento, ela tem um aspecto importante, né, porque é através dela que a gente atinge algum nível de conforto material para viver, mas a gente sabe que a paz interior e essas grandes qualidades do coração, a gente só consegue atingi-las por um outro caminho, que não é esse caminho do desenvolvimento material. E normalmente a gente encontra isso nas religiões. Agora, quando essas religiões começam a criar problemas, é muito triste, né? Porque a gente está
desperdiçando um caminho muito importante para a gente atingir um bom nível de satisfação nessa vida. So His Holiness feels that to create a religious harmony and understanding, we should focus more on these common messages of love, compassion, tolerance, respect, not so much on the theological differences. Então, é justamente por isso que Sua Santidade sente que a gente precisa reforçar a harmonia religiosa, justamente baseado nesses valores universais, esses valores comuns, e não ficar focando tanto nas diferenças teológicas. Theological differences are sometimes very fundamental and we cannot resolve them at all. For example, many world religions believe in God as creator, but Jainism and Buddhism do not believe in God as the creator. So theologically, they are so different and there's no way to resolve these differences. Do ponto de vista teológico, tem algumas coisas que elas, na verdade, algumas diferenças que não tem como a gente resolvê-las, né? Não tem como a gente querer dissipá-las. Por exemplo, a maior parte das grandes religiões acreditam num Deus criador, na figura de um Deus criador. Mas não é o caso do budismo e do jainismo, né? Que não acreditam em um Deus criador. Do ponto de vista teológico, não dá para a gente resolver essa questão, é impossível, é uma diferença fundamental. Então, a gente não deve focar nesses aspectos. So despite such theological differences, His Holiness appreciates the idea or the notion God and God's creation. During his Buddhist teachings, often he talk about how this idea of God as a creator is very helpful idea that those who believe in God as a creator, so they should respect all the God's creations, isn't it? They should learn to love the creation of the gods, not to destroy them or create unnecessary problems. Então, o que Sua Santidade tem dito, na verdade, é que mesmo nessas diferenças teológicas, né, desses conceitos, a gente pode encontrar muitos pontos de convergência. Por exemplo, a crença em um Deus criador, ela pode ser muito saudável, né? Então, uma pessoa que acredita que esta realidade é uma criação de Deus, ela deve então cuidar, proteger desta criação, não destruí-la e nem ficar causando problemas desnecessários. Então, pode ser muito benéfico, pode ser muito produtivo. So we, as followers of different faiths, we should really pay attention to these messages to bring interreligious harmony among ourselves and to the larger society. Então, nós que somos praticantes religiosos, nós devemos estar muito atentos a essas mensagens das nossas religiões que visam trazer o bem, né, o bem comum, o bem para todos. So now his third commitment as a Tibetan is to preserve and promote Tibetan language, culture, the Nalanda tradition of Buddhism, and Tibet's environment. Então, o terceiro grande compromisso de Sua Santidade Dalai Lama é o compromisso de preservar e promover a cultura tibetana, a língua tibetana, a tradição do budismo da Universidade de Nalanda e também o meio ambiente do Tibete. So often His Holiness Dalai Lama talks about how Tibetan culture is a culture of peace and non-violence, ahimsa. Então, a gente tem ouvido muito, né, a Dalai Lama falar sobre essa cultura da paz e da não violência, que seria a cultura ahimsa. As you know, Buddhism originated in Tibet with Shakyamuni Buddha, but then it spread to many parts of the world, including Tibet, like China, Japan, Korea, Sri Lanka, and many other countries, Vietnam. But today, I think the complete teachings of Buddhas is preserved, we could say, in a Tibetan language. Então, a gente sabe que o budismo surgiu na Índia, né, com o Buda Sakyamuni, mas depois ele se disseminou, né, por toda a Ásia, incluindo o Tibete, a China, o Japão, Sri Lanka e outros países do Sudeste Asiático.
mas a gente pode dizer, na verdade, hoje em dia, que a língua tibetana é uma das únicas em que a gente encontra todas as, né, um conjunto completo dos ensinamentos budistas preservados. So today Tibet is known for preserving Tibetan Buddhism, and I personally feel that if you choose one thing that Tibet as a nation and people did the best, is for centuries they have how should I say, dedicated all of their human and resources to preserve and promote Buddhism in Tibet. Então, se eu for falar de alguma coisa que eu acho que o povo tibetano é realmente o melhor, seria justamente nesse aspecto do budismo, né? Porque por séculos, né, por muitos séculos, o povo tibetano tem se esforçado exclusivamente a preservar os ensinamentos budistas. Então isso é uma coisa muito cara, muito séria para nós. Because of situation in Tibet since 1959, so the Tibetan Buddhism is on decline inside Tibet. Tibetan language is restricted, and so therefore it has been preserved in the exiled Tibetan communities, especially in India. Então, por conta da situação política no Tibete desde 1959, esses ensinamentos budistas eles têm sido preservados em exílio, né? Principalmente as comunidades que estão na Índia. In the Tibetan language, we have retained 108 volumes of sutras, discourses of Buddha, over 200 volumes of Indian commentaries on Buddha's teachings, and thousands of Tibetan masters' works. Então, na língua tibetana, a gente tem preservados os 108 conjuntos de sutras, né? Cestos de sutras. A gente tem também preservados 200 conjuntos de comentários dos grandes mestres indianos e milhares de obras dos grandes mestres tibetanos. At the Tibetan Library in Dharamsala, where I worked for over 13 years in the Research and Translation Bureau, so we have many different editions of sutras and shastras, and people from around the world come there to study Buddhism, Tibetan culture, language, and do the research. Então, eu trabalhei por mais de 13 anos na biblioteca de arquivos e obras tibetanas, onde nós temos um escritório de pesquisa e tradução, onde eu trabalhei, e nesse escritório a gente tem coleções intactas de sutras e de shastras, que são comentários, e ali a gente conservou, então, né, muitos dos originais, o que é muito algo muito importante para os pesquisadores. Por isso que a gente recebe todo ano muitos pesquisadores nesse escritório que vem de diferentes partes do mundo para fazer pesquisa textual. So Tibetans follow the Nalanda tradition of Indian Buddhism, which first came to Tibet in the 7th century, and then it really started in the 8th century onward, and until now we have preserved the Nalanda tradition of Tibetan Buddhism. Então, os tibetanos, eles seguem a tradição do budismo que surgiu na Universidade de Nalanda, né? Então a gente chama de tradição Nalanda, e ela chegou, né, no Tibete no século VII, mas ela começou realmente a produzir, né, a dar frutos no século VIII, e dali para frente ela seguiu sendo a tradição mais produtiva, né, no Tibete até hoje, sendo preservada até hoje, né, pelos grandes mestres. So in the Nalanda tradition of Tibetan Buddhism, we put much emphasis on logic and valid reasonings, and if you examine the teaching and you find that is convincing, then you should follow it, but don't follow it out of blind faith. Então, a tradição de Nalanda ela é muito conhecida por sua lógica, né, por ser muito fortemente baseada na lógica. Então, ela ensina os praticantes, né, os estudiosos,
a analisar tudo através da ótica das lógicas válidas, né? Então, aquilo que for válido para você, então você segue, você fortalece. Aquilo que não é válido, você deixa de lado, abandona. Buddha himself said famously, "O Sangha," meaning monks, monastics, and scholars, just like goldsmiths test the gold through burning, cutting, and rubbing it, so should you investigate my teaching, but don't accept it out of faith, except based upon reasoning. Então, existe um ensinamento, né, que está presente em um dos sutras, em um dos cestos, né, dos Nikayas, o Diga Nikaya, onde o Buda ele diz o seguinte, ele diz, ó Sangha, e Sangha inclui os monges e os acadêmicos, né, os estudiosos. Analisem os meus ensinamentos como um ourives analisa o ouro. Aqueçam, esfreguem e examinem esse ouro, né? E somente através da razão e da lógica aceitem o meu ensinamento. So therefore, in the Tibetan monastic study curriculums, there's so much emphasis on studying for many years and doing debate, monastic debate, and like to be able to find out the reasons about realities before you accept them. Então é por isso que na tradição tibetana é muito comum a gente observar a prática de debates, né? Debates de lógica, né? E daí os monges eles praticam muitos debates para justamente ir deixando essa análise lógica cada vez mais afiada e garantir que eles não estão aprendendo nada só porque ouviram, mas que eles realmente examinaram e incorporaram aqueles ensinamentos. So Tibetan monk scholars and non-scholars, they study the great works of 17 Nalanda professors or panditas, such as Arya Nagarjuna, Chandrakirti, Aryadeva, Vasubandhu, Asanga, and Shantideva, and many others. Então, os grandes estudiosos da tradição de Nalanda, eles estudam os trabalhos dos grandes professores da Universidade de Nalanda, né, do século VII. Então, por exemplo, Nagarjuna, Vasubandhu, Shantideva, dentre outros. Very good. And so that's why His Holiness the Dalai Lama today says that even lay people should study Buddhism first, as academic subject. Então, o que o Dalai Lama fala é que mesmo as pessoas leigas, elas deveriam estudar o budismo enquanto um tópico acadêmico. So His Holiness the Dalai Lama strongly advises that the Tibetan monasteries should be centers of study, and the Dharma centers around the world, they should not simply do rituals and prayers. They must emphasize more on systematic study of Buddhism. Então, o que o Dalai Lama diz é que os grandes mosteiros, né, os centros de Dharma, eles deveriam se transformar em escolas para que as pessoas pudessem se aprofundar nesse sistema de lógica budista de Nalanda. Então, ele diz que ao redor do mundo, esses centros, eles deveriam parar de focar apenas em fazer rituais, né, e focar também em reservar espaço e tempo para que esse estudo sistemático da filosofia budista aconteça. For example, I have been voluntarily translating for over 30 years for a Tibetan Buddhist center in Long Beach called Gandhin Shatsi Center, Thubten Darjeeling. And so we engage in the Buddhist studies, and at the present, so we are studying mind training like the rays of the sun. It's a lojong practice, mind training practice. Então, por exemplo, eu tenho traduzido ensinamentos enquanto voluntário por mais de 30 anos em um centro de Dharma em Long Beach. Nesse centro a gente tem um grupo de estudos que estuda uma classe de textos chamado Lojong. Lojong é o treino da mente.
And so another thing His Holiness really talks about is the preservation of global environment, especially Tibet. Outro assunto que o Dalai Lama tem se debruçado sobre é o assunto da preservação do meio ambiente, especialmente o meio ambiente do Tibete. In 1989, he was awarded Nobel Peace Prize, and he is the first Nobel laureate who was recognized for his contribution to the preservation of global environment. Em 1989, Sua Santidade recebeu o Prêmio Nobel da Paz e ele é o primeiro Nobel da Paz a ser reconhecido também pelos seus esforços de preservação do meio ambiente. And that's why he often talks about that we should really care about the global warming. You know, that's melting all the glaciers, especially in Tibet. Então, ele é uma das primeiras figuras a falar abertamente sobre como a gente deve se preocupar com o problema do aquecimento global e como as camadas de gelo têm se derretido, especialmente no Tibete, na região dos Himalaias. So Tibet is literally called the roof of the world, and all the major rivers in Asia start from Tibet, like Yellow River, Mekong River, Indus River, Brahmaputra, Sutlej, and all of those. O Tibete é conhecido como o teto do mundo, né? O ponto mais alto do planeta, né? E é por isso que de lá surgem os maiores, os grandes rios da Ásia, né? Mekong River e tantos outros rios que existem na Índia, eles todos surgem, né? Nascem ali na região dos Himalaias, no Tibete. So these rivers from Tibet, they really support or sustain lives of billions of people in many Asian countries, Tibet, China, India, Vietnam, Bangladesh, Cambodia, and Pakistan, Nepal, and so forth. Então, esses grandes rios que nascem na região dos Himalaias, no Tibete, eles sustentam a vida de bilhões de pessoas na Ásia toda. Então, Vietnã, Laos, Índia, China e tantos outros países da Ásia, eles são sustentados os recursos hídricos, eles são sustentados justamente por essas nascentes. So Chinese scientists have said that the rate of glacial melt in Tibet is very high, and so that worries us. If the water becomes scarce resource, water is a necessity of life, unlike oil. Then it's going to affect the lives of billions of people in Asia. Então, o que tem se observado, o que os cientistas têm observado é que o derretimento das geleiras naquela região está muito acelerado. E por isso existe um grande risco à vida naquela região, porque a gente sabe que a água ela é uma necessidade básica, né? O petróleo não é uma necessidade primária, mas a água é uma necessidade básica primária. Então, se realmente esse derretimento ele continuar nessa velocidade, a gente pode nos próximos anos ter grandes problemas com os recursos hídricos na região. So because Tibetan language and culture are of great world treasures benefiting many people around the world today. So His Holiness' third commitment is to preserve and promote Tibetan language, culture and environment. Então, por essa razão, por reconhecer que a cultura, a língua e o meio ambiente do Tibete são tão importantes para tantas pessoas ao redor do mundo hoje, por isso o terceiro grande compromisso dele é a preservação desses três. So those are the three principal commitments His Holiness thought about early on, and recently he added a fourth commitment, that is to promote awareness of ancient Indian knowledge. Então, esses são os três principais compromissos de Sua Santidade até o momento, mas recentemente ele adicionou um quarto grande compromisso. India is a land of religious diversities from ancient time.
A gente sabe que a Índia, ela é um país de grande diversidade desde muito tempo. India gave birth to many world religions such as Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, and so forth. Na Índia tiveram origem grandes religiões como o budismo, o jainismo, o sikhismo e outras. And other world major religions also later came to India, such as Christianity, Judaism, and Islam. E outras grandes religiões entraram na Índia séculos depois, como, por exemplo, o cristianismo, o judaísmo e o Islã, os muçulmanos. So India, we know, is at the moment the second most populated nation on the earth, and 80% of the Indians are Hindus by faith, and the remaining 20%, many of them follow different religious traditions, and there are many who don't believe in any religion. Então, a gente sabe que a Índia segue sendo um país muito diverso, mas que 80% da sua população segue os ensinamentos do hinduísmo, e esses outros 20% pertencem a diferentes religiões e alguns deles não pertencem a nenhuma religião. So in ancient Indian knowledge, in terms of philosophies or theologies, we find so many differences, even within Hinduism, for example. Então, quando a gente estuda a Índia Antiga, a gente vai achar muitas filosofias diferentes que emergiram ali. E não apenas diferenças entre religiões hindus, mas dentro de uma religião. Por exemplo, dentro do hinduísmo existem várias diferenças. But in ancient Indian knowledge, ahimsa or non-violence and respect are, very much, I should say, recognized and talked about in all religions. Mas entre todas essas religiões hindus, né, que surgiram na Índia, existe algo em comum, que é justamente esse aspecto da cultura da não violência, ou como é conhecido tradicionalmente, a cultura ahimsa. So His Holiness feels that India is an excellent example of how people of different faiths can generally coexist peacefully. Sometimes yes, there are religious problems, we know that. But overall, for centuries in India, people of different faiths have learned to live together peacefully and respect each other. E é por isso que Sua Santidade Dalai Lama tem valorizado muito esse aspecto da cultura indiana, porque é justamente baseado nisso que a Índia conseguiu abrigar diferentes religiões por tantos séculos convivendo em harmonia. É claro, né, que a gente sabe que recentemente tem acontecido algumas diferenças religiosas, mas através dos séculos a gente observa um grande respeito mútuo entre as diferentes religiões. And ancient India, spiritual teachers of different faith will engage in dialogue and debate, and there are theological differences that they may not be able to agree with each other, but they respect each other. An example His Holiness gives is Indian school called Charvaka, who only believe in this life. They don't believe in reincarnations and other lifetimes. But the teachers of this faith are respected like any other teachers. But in terms of philosophy, all other schools will criticize their philosophy like anything. Então, a gente sabe que existem, né, como foi falado anteriormente, existem diferenças teológicas que são intransponíveis, né? Mas isso não significa que falte respeito. Por exemplo, na Índia, normalmente, né, a maior parte das tradições filosóficas, elas elas aderiram à visão de múltiplas existências, né, múltiplas vidas, de reencarnação. Mas existe uma escola filosófica que não acredita nisso, que chama Charvaka. Os Charvakas acreditam apenas nesta vida. Então, Dalai Lama cita isso como um exemplo. Apesar deles serem os únicos a não aderir a essa visão de múltiplas existências, eles são extremamente respeitados enquanto uma tradição filosófica. Mas, claro, que eles são combatidos nesse aspecto da visão filosófica deles, né, teológica deles. Buddhism, as you know, is one of the major religions of India, and His Holiness, looks at it from a new perspective
that in Buddhism we find science of mind or emotions, philosophy, and ritual practice. Science of the mind and philosophy in Buddhism are universal. You don't have to be Buddhist to study them and to enjoy their benefits. Now the ritual is Buddhist ritual, so that you can live for the Buddhist alone. Dalai Lama ele tem, na verdade, destacado que o budismo ele pode ser dividido em, digamos assim, dois aspectos. De um lado você tem a ciência da mente, três aspectos, na verdade, né? A ciência da mente, que seria a psicologia budista, a filosofia budista e os rituais. Para você se beneficiar da filosofia e da psicologia budistas, você não precisa ser um budista, né? Eles podem trazer muitos benefícios para qualquer pessoa de qualquer religião ou fé. Agora, o aspecto dos rituais, esse sim, ele é mais religioso, digamos assim, e daí a gente pode deixar isso com os budistas. So working with, psychologists and modern scholars is trying to map out our human emotions, because in Buddhism, at least we talk about, 6 consciousnesses and at least 52 types of mental factors or mental events. Então, tem essa psicologia budista, ela é muito vasta. A gente fala em pelo menos 6 consciências e 52 fatores da mente. So if we know about the world inside, the mind, then we will be able to, how should I say, regulate our emotions better, and that will better our health, that will better our relationships, and that way we can make greater contribution to the world. Se a gente conseguir entender essa ciência da mente, é claro que a gente vai conseguir lidar muito melhor com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e sentimentos, e por consequência a gente vai conseguir fazer contribuições muito melhores para o mundo. So in the ancient Indian knowledge, they especially talk about shamatha, calm abiding or tranquility, a meditation practice, and they talk about vipassana or insight meditation, and we need these things in our today's world. E nessa tradição hindu a gente destaca 2 tipos de prática para sustentar esse autoconhecimento e essa regulação das emoções, né? Que seria a prática de shamatha, que é a prática da tranquila absorção, e a prática de vipassana, que seria a prática de insight, ou a prática que a gente também conhece como analítica. Essas 2 práticas nos ajudam a sustentar essa condição de conhecer melhor os nossos mundos interiores. So whether we do any kind of meditation, we need to have mindfulness and introspection. Então, para que a gente consiga se manter nessa prática, a gente precisa de 2 fatores: atenção plena e introspecção. So His Holiness feels that we could use these, secular, how should I say, ideas in modern education. So that's why he has worked with many modern scholars to promote secular education curriculum. Então, Sua Santidade acredita que a gente pode perfeitamente aplicar esses conceitos que são absolutamente seculares à educação. Por isso ele tem trabalhado, tem cooperado com muitos estudiosos do mundo todo para compor um currículo, né, um currículo secular para escolas. So in collaboration between Tibetan Buddhist scholars and Emory University scholars in USA, they have brought out a secular education curriculum that could be used in many schools, and as a matter of fact, many schools are experimenting it. Então, em parceria com a Universidade Emory, muitos estudiosos tibetanos têm desenvolvido um currículo, né, que a gente conhece como Sea Learning, que tem sido experimentado, né, tem sido testado, pilotado em muitas escolas ao redor do mundo. So following His Holiness Dalai Lama's leadership and advice, Delhi Public University's Chief Minister of Delhi adopted secular curriculum for their schools. Então, através da recomendação de Sua Santidade Dalai Lama,
a prefeitura de Delhi adotou esse currículo que está sendo, nesse momento, implementado em todas as escolas do distrito. So His Holiness says that what modern education is lacking is that modern education is focused on external phenomena and materialism too much. It's only educating brain development. We also need to educate our heart. We need warm-heartedness, compassion, love, concern. So secular education provides a fill in that gap. Então, o que Sua Santidade tem sentido é que a educação moderna ela está muito focada nos fatores externos, ou seja, no desenvolvimento material, e por isso tem enfatizado no treino sistemático do cérebro, né, do que a gente do que a gente conhece como inteligência dura, né, o QI, mas que essa mesma educação fracassou por ter deixado de lado o treino dos corações, né? Ou seja, no sentido de treinar esse aspecto socioemocional e ético que todos nós precisamos para desenvolver, fortalecer essas qualidades do coração, como compaixão, cuidado, amorosidade. So just to summarize my talk today, I focused on the 4 commitments of His Holiness the Dalai Lama. Number 1 is to promote the well-being of humanity. Number 2 is to promote interfaith harmony and dialogue. Number 3 is to preserve Tibetan language, culture, and environment. And number 4 is to preserve and promote ancient Indian knowledge. Então, para concluir a minha fala hoje, eu gostaria de retomar os 4 grandes compromissos de Sua Santidade Dalai Lama, sendo eles o primeiro o compromisso de promover o bem-estar da humanidade, segundo, promover o diálogo e a harmonia interreligiosos, terceiro, preservar e promover a cultura, a língua e o meio ambiente do Tibete, e quarto e último, que seria promover e valorizar a tradição ancestral da Índia. So if you are more interested to hear directly from His Holiness, you may be able to read his ideas in the books he published, or you can visit his website www.dalailama.com, and there are video teachings and there are suggestions and all of those things. So you can learn more about his ideas through him. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar nesses temas, vocês podem ler os livros dele, né, que já tem vários publicados em língua portuguesa, ou vocês podem também visitar o site oficial, né, que é www.dalailama.com, e lá vocês vão descobrir mais sobre esses 4 grandes compromissos. So I dedicate this talk to His Holiness the Dalai Lama, saying a happy birthday, long and healthy life. And thank you very much for inviting me to share some of thoughts on the 4 commitments. And now I welcome your questions. Então, eu gostaria de dedicar esta fala ao aniversário, à celebração do aniversário de Sua Santidade Dalai Lama, desejando a ele vida longa, e gostaria também agora de receber as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat, pelo bate-papo. Okay, Mr. Dorji, we have a question. Yeah. I don't know the person's name. Okay. It's named as iPhone, but Okay. that person is saying good afternoon, welcome, and that person is asking about the situation in Myanmar, the situation with the Rohingya people. And he or she is asking about the Dalai Lama's perspective, the Dalai Lama's view on that topic. Yes, thank you for your appreciation and your question. Yes, in Burma or Myanmar, unfortunately, the Rohingya Muslims have been persecuted, and
So as Commissioner of the United States Commission for International Religious Freedom, along with my fellow commissioners, Christina Arriaga and staff, we visited Myanmar, I think in 2018. Of course, we couldn't go to the Rakhine state where all the conflicts happened because of security reasons, but we met with many leaders of different faiths, leaders of the, how should I say, government, and interfaith youth dialogue. Everybody will listen to their stories. And so it's very unfortunate that Burma is primarily a Buddhist country, and Buddhism believes in peace and non-violence, but yet here the Muslim minorities are persecuted. And so my commission has published many reports on this, and we considered Burma as a country of particular concern. The most, how should I say, highly rated religious, persecution country. And as far as the Dalai Lama is concerned, he has spoken a few times that before I think he spoke to the Aung Suu Kyi also. He knew her personally, and he said, don't do that, because religion, is to create harmony and understanding and live together, and not to persecute each other. So he has always supported the Muslim faith and the Rohingyas. Uhum. Então, eu, na condição de alto comissário, visitei visitei Myanmar algumas vezes. Eu conheci a situação e, de fato, a situação é muito difícil. Eu não tive a oportunidade, na verdade, de visitar o estado onde eles estão, ou a cidade onde eles estão, por uma questão de segurança, né? É um local de muita instabilidade, muito perigoso. Mas a minha comissão produziu vários relatórios sobre essa situação e a gente considerou Myanmar como o local de maior intolerância religiosa na atualidade. Então, é uma situação realmente muito difícil. Sua Santidade Dalai Lama, ele falou algumas vezes, né? Ele abordou esse assunto algumas vezes. Ele teve a oportunidade de se encontrar com líderes, né, como o Mint, como a Suu Kyi, e nessas ocasiões ele falou, né, claramente, ele falou abertamente, por favor, não façam isso, né, parem o que vocês estão fazendo, né, não está certo essa forma de abordar o problema com essa minoria, né, dos Rohingya. Então, realmente é uma grande infelicidade o que tem acontecido lá, e o Dalai Lama se posicionou absolutamente contrário à forma como o Myanmar está abordando esse assunto. Dalai Lama has, strongly supported the Islamic faith, especially in the world when Islam has been associated with terrorism, and a lot of people criticize this faith. His Holiness came out strongly. He said, Islam is a major religion that promotes love and compassion like any other religion. And so therefore, we cannot associate any faith with terrorism. He said troublemakers are there everywhere in Islam, Hinduism, Buddhism, right? And so he has always spoken in support of Islamic faith. Então, Sua Santidade tem repetidas vezes promovido a fé muçulmana do Islã, e ele tem dito abertamente, né, que é um erro, um grande erro, confundir a fé dos muçulmanos com a prática de terrorismo, né? Essa associação tem sido feita, e ele tem dito várias vezes que isso é um grande equívoco, que tem encrenqueiros em qualquer religião, no cristianismo, no budismo, e que a gente não pode esquecer que as pessoas sérias que estão praticando as religiões de maneira séria, elas precisam ser respeitadas. Essa fé precisa ser respeitada. Ele tem encorajado muito a liberdade religiosa dos muçulmanos. So several people got interested in that education topic, and they are asking, how can we bring that kind of education approach to the Western side of the world? Okay. Thank you for your expressed interest.
as I mentioned earlier, that Emory University, in collaboration with Tibetan monastic scholars, they worked on a secular education curriculum from kindergarten to way high up. And I think if we could kind of use that curriculum in our schools, of course, we have to experiment it first. And then you can see if you need to change anything to adapt it to different schools. And that way, our modern education will become what Dalai Lama called complete education. Right now, it is too much focused on jobs and materialism and money making and all of that. It doesn't really talk about warm-heartedness and all the human things that we cherish. So if we can combine that in the modern education, then our education become more complete education system. Uhum. Então, muito obrigado por vocês, pelo interesse de vocês nesse projeto. Como eu disse anteriormente, essa é uma parceria entre o Tibete e a Universidade Emory nos Estados Unidos, e eles realmente produziram um currículo completo, né? Vários currículos, na verdade, desde a pré-escola até o ensino médio. E esses currículos, eles trazem justamente essa preocupação em superar uma perspectiva materialista e muito focada no externo. E para superar isso, eles trazem uma abordagem em primeira pessoa, né, que justamente fortalece e reforça a importância da gente incorporar esses conhecimentos em saberes, né, numa sabedoria realmente. Então a gente pode, enquanto educadores, né, no Ocidente, a gente pode usar esses currículos como base. Eles já foram testados, eles foram produzidos, na verdade, em parceria com educadores do mundo todo, então eles já foram testados, e é claro que a gente sempre pode adaptar para as particularidades das nossas culturas, e isso pode ajudar muito, né, a gente a cumprir essa meta de transformar a nossa educação. Mr. Dorji, actually, Tibet House Brazil has been the hub for sea learning in Latin America. So I'm just going to add some information on the current status of sea learning in Brazil. Yes. Então, eu pedi permissão para o Sr. Dorji, porque a Tibet House Brasil ela tem sido um hub de articulação do sea learning no Brasil, e a gente já tem algumas experiências do sea learning aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações sobre essas experiências. A gente tem implementado o Sea Learning no Instituto Siddhartha, em Cotia, na Grande São Paulo, e por isso eu tenho muita segurança para falar sobre esse currículo e sobre esse material. E daí a gente pode, se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui no chat, né, o contato de vocês, e eu posso mandar para vocês algumas informações sobre o programa e sobre as nossas experiências. Mas vocês podem também visitar o site do Sea Learning. Esse site ele está ainda em inglês, né? Eu vou deixar aqui para vocês, e lá vocês vão encontrar mais informações e também os recursos, né? Os currículos, os materiais. Vocês vão encontrar também o curso. Eles têm um curso chamado C101, que seria o curso básico, né? Para aqueles que querem começar a conhecer melhor esse currículo. Então, fiquem à vontade para acessar o site e saber mais sobre o projeto. Tá bem? Ok, Mr. Dorji. Very good, thank you. Okay, so maybe we can have one last question. Sure. So Germana is asking about how does Tibet House Brazil approach these 4 commitments of His Holiness the Dalai Lama? So how is Tibet House articulating those 4 commitments to help establish them? I believe that, the example is they invited me to talk about these things, right? And I think Tibet House, just like you said,
you have very close connection to the Emory University sea learning things. So that's very much part of these 4 commitments. And Tibet House, I think, probably organize interfaith dialogue and things like that. So I think through these activities, Tibet House in Brazil can promote and support these commitments of His Holiness the Dalai Lama. Então, o convite, né, para que eu viesse aqui falar com vocês sobre esses 4 grandes compromissos é um exemplo de como a Tibet House está comprometida com o estabelecimento deles. A parceria com a Universidade Emory para a divulgação do Sea Learning é outro exemplo. E todos esses eventos, né, que vêm sendo organizados em celebração dos 85 anos de Sua Santidade, eles são exemplos, né, de como a Tibet House está envolvida e está engajada com esses 4 grandes compromissos. So we have many people sending their loving messages, caring messages, thanking you a lot for sharing this precious content. Many people are expressing their gratitude, and I see a lot of love sharing here. Wonderful. Some people are wishing His Holiness long life and health. And yeah, I guess that's it. Wonderful, we did it. So I think maybe if that's the last question, right? So do you have to say something before I conclude it or anything? I just like to thank you from the bottom of my heart. Thank you for sharing the 4 views of His Holiness the Dalai Lama. As one of the members of Tibet House Brazil, it's always encouraging to remind myself of our direction and where we're heading to. And it's very inspiring to know that we have Dalai Lama as our guiding figure or guiding image. So thank you very much for reminding me of this and reminding all of us of these great values that you have just shared. We're looking forward to your next topic. So we have a next lecture with you, right? Yes, in August, right? It's going to be, exactly, it's going to be on the pedagogy of the monastic universities. Yes. On the 5th of August. Okay. Então, eu estou aqui agradecendo o Sr. Dordi por nos lembrar, né, desses 4 compromissos e por lembrar da direção, né, a direção que a gente está seguindo. É muito confortante saber que a gente tem uma figura como Sua Santidade Dalai Lama por trás das nossas ações. Eu estou também lembrando que no dia 5 de agosto a gente vai ter a próxima palestra do Sr. Dordi, que seria a palestra sobre a pedagogia nas universidades monásticas tibetanas, estudo, contemplação e meditação. Então, a gente tem uma próxima fala dele. Eu gostaria também de lembrá-los do nosso próximo evento. Então, o próximo evento vai ser agora na quarta-feira, 8 de julho, a prática de meditação como a arte de viver lúcida e serenamente, com Lama Rinchen, às 19 horas, nesse mesmo link. E aqueles que puderem se sentirem inspirados a fazer doações na nossa corrente do bem, eu reitero aqui nosso apreço, nossa gratidão àqueles que nos ajudaram, que contribuíram, e deixo aí os dados bancários para que vocês possam tirar foto e eventualmente colaborar com os nossos programas. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueçam, aqueles que tiverem interesse, por favor, deixem os seus e-mails aqui para que a gente possa mandar para vocês o link para a celebração
do aniversário de Sua Santidade amanhã. So, are you done?